Eu sou head aqui da área de geração de talentos da Universia. Tenho o prazer de estar com vocês aí nessa tarde barra noite, apresentando esse programa incrível da Thrive Finance, que vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais hoje sobre esse projeto, tá? Vou começar só introduzindo o que eu acho que é importante. Então, a Universia, nós somos uma empresa de empregabilidade com foco em educação e a gente está auxiliando aí a Thrive nesse programa de estágio internacional que, desde que eu entrei na Universia, é o único programa que tem uma parte internacional. Então, vocês são muito privilegiados, que vai ser incrível a oportunidade que vocês vão ter quando vocês começarem a estagiar aqui conosco, tá? Estou falando conosco porque eu já estou me sentindo parte do time. Vou apresentar todo mundo que está aqui para vocês poderem conhecer e os nossos combinados. Como eu disse, sempre no mudo, tá bom? Pessoal, dúvidas, perguntas, curiosidade, durante a minha apresentação ou a apresentação do pessoal da Thrive, escrevam. Escrevam aqui no chat, eu vou mostrar para vocês onde vocês escrevem, quem não conhece o Teams. Lá em cima tem um balãozinho escrito chat, ou conversa, enfim. Sempre escrevam lá todas as perguntas, durante todo o processo, tá bom? Todo o processo vocês podem escrever lá. Eu vou anotando, eu tenho um time aqui que está me ajudando nos bastidores, a gente vai pegando as perguntas e no final a gente vai trazer as respostas para vocês, caso a gente não responda durante todo o nosso encontro. Combinado? Esse é o nosso combinado. Então, fiquem super à vontade, façam as perguntas aqui, lotem de perguntas que aí depois a gente responde. Fechado? E aí sim, agora vamos falar da parte boa. Já falei um pouquinho sobre a Universia, já falei um pouquinho sobre a Thrive, como vai ser o nosso encontro, como a gente vai se encontrar agora. Eu vou passar a palavra para o Fabrício, mas antes eu quero trazer uma coisa legal aqui. Alguém sabe, não precisam responder, que senão vai ficar uma loucura aqui, mas aí vocês podem levantar a mão. Alguém sabe por que a Thrive chama Thrive? E agora? Alguém levanta a mão? Alguém suspeita? Não? Então tá bom. Tá, agora sim eu vou passar a palavra para o Fabrício. Fabrício, já vou jogar essa para você. E aí, antes de mais nada, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história e conta por que Thrive chama Thrive, para a gente começar a entender um pouquinho desse mundo. E aí depois eu vou ajudando vocês aí com algumas perguntas, tá bom? Ótimo, Aline, obrigado. Obrigado demais pela apresentação, pela organização. Eu confesso que eu estou extremamente um misto de surpreso e animado com a quantidade de gente que está nessa live. Vai ser super legal, gente. Prometo que vai ser zero chato. A gente, até por ser uma empresa exatamente nascendo com aquele objetivo de inovação, de criar alguma coisa completamente nova no mercado, que é bastante complicado. A gente tem uma forma de agir que definitivamente vocês vão entender, acho que principalmente quem conseguir entrar no programa vai conseguir entender, que é bastante diferente das empresas tradicionais. Me surpreenderia muito se alguém soubesse como que o nome Thrive surgiu, até porque eu acho que tem muita gente dentro da empresa que não sabe até hoje. Mas eu vou contar É bom que agora ajuda todo mundo. Agora todo mundo vai ficar sabendo. Eu vou contar contando um pouco também sobre como que a empresa criou. Acho que primeiro a empresa foi criada, né? Acho que primeiro um pouquinho sobre os fundadores da empresa. Eu sou brasileiro, a outra cofundadora da empresa também é brasileira, a Aline, que infelizmente hoje não pôde estar aqui. E nós viemos de mundos completamente diferentes. Eu vim do mercado financeiro, ela veio do mundo agrícola. E ali, em meados de 2017, a gente juntou as nossas experiências, né, no mundo financeiro e no mundo agrícola, para poder adicionar o que a gente estava aprendendo naquele momento num dos principais institutos de tecnologia do mundo, que é o MIT, e a gente adicionou a tecnologia ao agro e à financeira para poder criar o que hoje no mercado é chamado de agri-fintech.
Esse nome nem existia, na verdade. Eu suspeito que nós fomos os primeiros a cunhar essa expressão lá em 2017, né? Uma AG Fintech, e que vem exatamente dessa junção de experiências, da minha, da Aline e da tecnologia que a gente trouxe. O grande objetivo dessa empresa, em pouquíssimas palavras, sem dúvida nenhuma, é conseguir tirar a incerteza de informação, de conhecimento, de risco, acho que é a palavra que, no fim das contas, a gente busca sempre endereçar na Thrive, é tirar a incerteza de risco quando você fala do mercado agrícola para um investidor sentado na Faria Lima. Então, esse negócio de ligar Cuiabá com a Faria Lima é uma brincadeira que a gente sempre fez também desde 2017, é exatamente assim que a empresa foi criada. Tá? A gente vai falar em detalhes, sem dúvida nenhuma, sobre como que tudo aconteceu, vamos falar em um pouquinho mais de informações aqui sobre tudo que a gente tem feito, e eu vou deixar naturalmente também todo mundo que participa da live aqui pelo lado da Thrive me ajudar nisso. Mas respondendo a pergunta e a pergunta não, né? A provocação que a Aline fez aqui, que é super interessante. Como que isso nasceu, tá, gente? E foi super curioso que o nome da empresa era outro até 5 dias antes desse nome ser registrado. Só que quando a gente foi registrar o nome, ele já estava tomado por um conglomerado sueco que tinha todas as propriedades intelectuais sobre o nome que a gente tinha na empresa. E com isso a gente teve que correr atrás de um nome de última hora. E fizemos uma coisa que na época foi, inclusive, já pensando em toda essa parte de inovação, que foi um crowdsourcing, que foi jogar para o mundo e falar qual seria o nome de uma empresa que tem esse propósito que a gente está trazendo, que é fazer os produtores prosperarem, que é fazer os investidores de crédito prosperarem, que é fazer com que os dois lados prosperem através de inteligência. E vieram mais de 700 sugestões de nome na época. Nenhum deles foi exatamente o nome Thrive, como é hoje, mas muitos deles foram variações de Thrive no inglês, que é de prosperar, né? Que acho que eu vi alguém colocando essa expressão aqui no chat, mas aí a gente fez uma brincadeira com a tecnologia principal que a gente usa para poder fazer essa informação, essa inteligência sobre o setor agrícola fluir para os investidores da Faria Lima, que é a inteligência artificial, que é o AI. Então a gente falou, pô, que legal, dá para poder colocar um AI no meio do caminho aqui da Thrive. Antigamente o logo, inclusive, tinha o AI bastante destacado, hoje a gente deu uma suavizada. Então, com isso, fica uma mistura de prosperar através da inteligência artificial. E isso é o que está por trás aqui da lógica do humano. Tá? Bem-vindo todos, boa noite para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui junto comigo, mais no time zone de Boston, que é onde fica o nosso principal headquarter. E vamos lá, vamos com tudo. Obrigado, Aline. Imagine, eu que agradeço. Muito bem, tá vendo? Pergunta respondida, agora a gente já tem uma das perguntas check. Agora eu vou fazer só uma introdução e aí, Fabrício, eu vou passar realmente para você e aí a gente vai passar também para a Jaque, que vai nos ajudar. A Thrive, ela transita, né, não sei se todo mundo pesquisou, espero que todo mundo tenha pesquisado, entrado aí no site da Thrive, tá careca de saber de todas as informações, mas vamos lá. Quem não sabe, a Thrive, ela transita entre 4 grandes mundos, né? Que é tecnologia, que a gente hoje praticamente só trabalha com tecnologia, todas as empresas estão muito focadas nisso, todas as universidades estão nos ajudando também nessa empreitada. Inovação, que não é de hoje, mas como o Fabrício bem disse, inovação traz o senso da Thrive, né? O agronegócios e finanças. Não sei se todo mundo sabe, também tem um mundo aí financeiro. Fabrício, é isso mesmo? Conta um pouquinho para a gente, aí a gente já passa a palavra para a Jaque contar um pouquinho sobre cultura, sobre valores. Aline, é exatamente isso. Isso é o que eu sempre falo para todo mundo que tá entrando na Thrive e todo mundo que participa da criação dessa empresa desde o começo. Uma coisa super legal no que a gente está fazendo é exatamente a conexão de mundos muito
Alguns deles estão mais próximos um pouco, outros estão muito distintos, né? Outros estão um pouquinho distantes. Que é o que eu mais ou menos mencionei no começo, que é finanças, tecnologia e água. Naturalmente, você tem que ter pessoas especialistas em cada uma dessas caixinhas, e junto de todo esse contexto de agricultura, finanças e tecnologia, colocar isso na lógica de uma empresa de inovação. Porque você pode ter agricultura, finanças e tecnologia dentro de um banco, né, da velha guarda. Só que colocando isso dentro de uma empresa que está exatamente vindo para poder transformar a forma como as coisas são feitas, você tem também que permear a inovação ao redor do que a gente está fazendo. Isso, gente, toca muito também até nas próprias habilidades que a gente procura nas pessoas. Tá? A Jaque naturalmente vai falar um pouco disso também. A gente não espera que ninguém entenda das 4 coisas ao mesmo tempo, até porque isso é algo super complicado de se achar. Mas a gente tem uma coisa que quem trabalha na Thrive gosta demais, é exatamente a conexão entre esses mundos. É o cara de tecnologia que nunca entendeu do agro, não sabe o que é uma É a semente, ou curiosidade, né? o cara que, né, só entende do agrícola e agora ele tem a oportunidade de aplicar aquilo que ele entende dentro de um mundo de tecnologia que as coisas estão vindo para poder mudar o setor. E tem aquele cara sentado na Faria Lima que está vendo o agrícola bombar, acho que essa é a expressão mais correta. O agrícola está bombando no Brasil, está carregando o Brasil nas costas já tem mais de 10 anos. O Luiz vai falar bastante sobre isso. O PIB agrícola do Brasil só cresce, vem em crise, sai crise e tudo continua crescendo. Então, a Faria Lima vendo o agrícola, que sempre foi desprezado por ela, vamos dizer assim, bombando, e agora esses caras querendo entender. E aí, o que está acontecendo? Como é que a gente faz agora para poder participar desse jogo? Isso naturalmente se translada na cultura da empresa, que é uma cultura de muita transferência de tecnologia, de conhecimento, de muita gente conversando uma com a outra, tentando entender como que uma coisa consegue impactar no seu trabalho. Ao redor disso tudo, o fato de que a gente está trazendo algo novo. Então, sempre eu vou falar muito disso, porque naturalmente tem muita coisa que a gente está trazendo pela primeira vez para o mercado. Tem coisa que a gente não consegue nem fazer comparativo fora. A gente está criando isso a gente. Então, a gente tem que saber como que vai ser a primeira vez feito, né? Tem que ter uma experimentação envolvendo isso. Ao mesmo tempo super interessante, mas também tem um quê ali de ansiedade, né? Porque a gente está criando uma coisa que é super bacana. Mas é isso, eu acho que esses são os grandes pontos aqui que permeiam a Thrive. Vou deixar a Jaque falar um pouco quanto que isso impacta na cultura, porque ela, que no fim das contas, está na frente disso. Perfeito, é isso. Você trouxe um pouquinho sobre o negócio, né? Sobre os interesses da Thrive, que eu acho que é bem legal a gente começar a olhar. E trouxe um pouquinho do que a gente quer nesse estagiário, do que a gente está buscando, né? Nessa curiosidade. Agora, já que é contigo, conta um pouquinho aí sobre a empresa, sobre a cultura, sobre o projeto de desenvolvimento. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Nossa, obrigada pela presença. A gente está muito feliz com o prestígio de todos vocês aqui para nos ouvir. É uma felicidade enorme. Eu sou a Head de Pessoas e Cultura da Thrive. Eu estou na Thrive há quase 1 ano e meio agora. Amo trabalhar na Thrive. Enfim, já tive várias experiências, mas o meu foco, eu sou especialista no setor de tecnologia, né? O que eu gosto de fazer, ligar os profissionais que querem inovar, empresas que têm desafios. Já fiz transição de carreira, eu vim de educação. Esse é um ponto bem importante, porque acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado e o que é importante hoje para ter sucesso numa carreira. E é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje, né? A Thrive tem hoje esse programa de estágio, que é uma oportunidade riquíssima de você viver uma experiência internacional desde o primeiro dia de estágio. Né? O programa ele é internacional, assim, num todo, né? Não é só que vai ter uma viagem ou um momento internacional. Isso também está previsto, mas desde o dia 1 você está exposto a um time global. Né? Então, a gente tem escritórios no Brasil e nos Estados Unidos, mas dentro das nossas pessoas, hoje a gente estava contando mais ou menos 7 nacionalidades. Isso significa estar exposto, estar aprendendo com gente com diferentes experiências, todos reunidos para resolver um problema. E por que isso é legal?
Quando a gente vai para a faculdade, a gente tem lá uma exposição, uma série de conteúdos, mas uma parte muito importante do aprendizado, e cada vez mais vai ser importante, né? A gente ouve falar muito das profissões do futuro. O que é profissão do futuro? Não dá para a gente saber, né? As profissões vão surgindo a cada dia, e assim, não tem um curso com o nome dessas profissões. E as pessoas conseguem fazer. Por quê? Porque elas estão desenvolvendo as habilidades. Então, você faz o seu curso universitário, ele é uma base para você, mas o caminho que você escolhe, as empresas onde você vai investir a sua carreira, o tipo de problema ao qual você vai estar sendo exposto e aprendendo, isso é crucial, né? Então, a gente falou aqui de várias coisas, a gente falou de vários setores que a gente acaba abraçando aqui com as nossas pessoas, né? A gente tem pessoas de diferentes setores, de experiências diferentes, de formações diferentes, nacionalidades diferentes. A gente fala em inglês todo dia, e esse é um ponto também do programa muito legal, porque a gente quer dar oportunidade também para as pessoas se desenvolverem em inglês. A gente tem, dentro do programa, também já um benefício de aprendizado de língua inglesa. Então, além de tudo que vocês vão estar sendo expostos, né, entrando para o programa, ainda tem essa ajuda para se desenvolver. E a ideia é acelerar o aprendizado. A ideia é expor vocês, dar a oportunidade de vocês verem gente muito boa, gente muito experiente, tentando resolver problemas, como o Fabrício falou, pela primeira vez. E vocês observando, é uma aula todo dia, né, que nenhuma faculdade consegue te dar, né? As faculdades, elas estão, óbvio, atualizando o currículo, mas nada como a realidade de empresas que estão inovando, assim, com inovação de ponta, se colocando para desafios complexos. Você está dentro desse lugar, conhecendo essas pessoas, né? Isso não tem preço. Então, só para concluir minha fala, eu acho que é muito importante dar essa visão, né? A gente vê hoje os programas de intercâmbio crescendo muito, as pessoas querendo experiências fora, e realmente porque querem essa vivência, mas profissionalmente falando, eu falo com toda certeza, nenhum programa de intercâmbio com emprego fora vai te colocar tão facilmente perto de pessoas tão brilhantes ou de desafios tão complexos como o que a gente está oferecendo aqui. Então, é isso, Aline. Não sei se consegui dar uma visão. Foi ótimo. Eu queria só que você aprofundasse agora o que eles vão viver quando eles entrarem, né? Qual que vai ser? Vão ter treinamentos? Não vão ter? Vão ter mentoria? Não vão? Conta um pouquinho para a gente, até para sabermos o que a gente vai esperar aí do programa. Claro. O programa ele tem uma estrutura, né? Então, a ideia é que vocês, óbvio, cada um, né, ali vai estar alocado na sua área, né? A gente tem vagas para diferentes áreas, mas o programa como um todo, ele vai ser cuidado, então ele tem um currículo, então tem conteúdos que estão previstos, então vai ter treinamento, vai ter, vamos dizer, cursos internos, né? Então, aprendizados e práticas em contato com os nossos especialistas, então pessoas que estão realmente, né, no dia a dia ali fazendo, então vão falar da experiência delas, né, não só da teoria. E a ideia é que nos 2 primeiros meses, então tem essa carga maior desse aprendizado, então todas as áreas da empresa, como funciona uma empresa, como se resolvem os problemas, como que as áreas se articulam para poder entregar o resultado. E depois disso, aí sim a carga horária já dentro da sua própria área vai ser um pouco maior. Então você já vai estar dentro da sua própria área desde o começo, mas a gente vai dar esse suporte nos 2 primeiros meses, Aline. Muito bem, muito obrigada, Jaque. E aí, aproveitando, eu vou trazer o Fabrício de novo para a conversa, porque a gente falou do programa internacional, você trouxe um pouquinho, Jaque. Fabrício, conta um pouquinho qual que é a ideia de vocês, como que é esse projeto internacional, qual vai ser a oportunidade que eles vão ter? Boa, vamos lá. Bom, eu vejo como a Jaque falou, né? Acho que a Jaque fez um resumo bem bom, que é o seguinte: o estágio internacional aqui ele tem 2 grandes ângulos, né? A palavra internacional vai aparecer em 2 grandes momentos. Um no momento D0, entrou na empresa, vocês já vão sentir uma coisa que eu vou até reenfatizar o que ela falou. A língua funcional da Thrive é em inglês. Então, exceto se você tiver num call só com uma pessoa que fala português, e aí naturalmente você, né, vai se sentir mais à vontade de fazer isso. A maior parte dos calls que você participarem vão ser em inglês, com certeza nenhuma. Documentação inteira em inglês, e-mails, a maior parte deles você vai ter que escrever em inglês, exatamente porque a gente precisa se comunicar com um time que está fora. Grande parte do nosso time de tecnologia hoje está
em algum lugar, não vou falar nem nos Estados Unidos, em algum lugar que não fala português, né? Já que falou de 7 nacionalidades, a gente tem gente em alguns países da África, tem gente na América Latina, Canadá, Estados Unidos, né, até na Europa tem gente. Então, esse ângulo internacional número 1, o ângulo da empresa ser internacional. Depois a gente tem o ângulo do internacional do nosso programa de vir para o nosso headquarter nos Estados Unidos para poder conhecer as pessoas e, na verdade, não só conhecer. Acho que o importante da gente falar aqui vem para trabalhar, tá? Que é na prática o que a gente está fazendo. Como que isso vai funcionar, gente? A gente vai fazer o programa, esse programa vai se desenvolver ao redor de projetos, ao redor de entregas, ao redor de entender o quanto que vocês estão vinculados na empresa, o quanto que vocês gostaram, o quanto que vocês conseguiram entregar. E, naturalmente, a partir disso, a gente vai definir uma viagem para conhecer o nosso headquarter no fim do ano. Tá? É exatamente essa lógica que, sinceramente, funciona com a empresa inteira. Todo mundo na Thrive do Brasil que acaba tendo um motivo e também acaba entregando, vamos chamar assim, tem a oportunidade para poder ir para os Estados Unidos e vice-versa. Pessoal, uma coisa que vocês vão ver antes até de vocês terem a oportunidade, talvez, de virem para os Estados Unidos, vocês vão ver muita gente, ou como todo mundo gosta de falar, vocês vão ver os gringos descendo para o Brasil e participando de um monte de coisas com a gente aí, porque realmente os times são muito unidos. Tá? É isso, acho que esses são os 2 grandes ângulos do internacional que a gente fala aqui. Eu vou adicionar um terceiro ângulo do internacional que eu não posso deixar de mencionar. A Thrive começou no Brasil porque o agro é um motor muito grande da nossa economia. E porque os 2 cofundadores da empresa são brasileiros, naturalmente isso é algo que aconteceu. Só que a nossa empresa já está mirando vamos chamar, numa evolução para outros países, né? Ou numa expansão para outros países. Vocês também vão ouvir isso aqui, vocês também vão ouvir bastante sobre, e aí, vamos dar uma olhada no que faz sentido a gente fazer em outros lugares, quais são os países que a gente poderia ir, quais que são os outros países que têm um motor agrícola também muito forte, que a gente naturalmente poderia ter uma vantagem competitiva. Então tem essa questão aqui também que é super importante do programa internacional. Tenho certeza que isso também interessa bastante. Acho que é isso. Tá ótimo, muito obrigada. Agora eu vou chamar o Luiz. Luiz está aí com a gente também. Para você, primeiro se apresenta, conta um pouquinho de você, da sua história, e aí vamos falar da quantidade de vagas, vamos falar um pouquinho de... Todo mundo vai para o exterior, as pessoas não vão para o exterior, vai todo mundo aí conhecer o Fabrício pessoalmente, não vai? Conta para gente. Não, legal, Aline. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Antes de responder, só contextualizando aqui um pouquinho, complementando o que foi dito já, eu acho que realmente o que você falou no começo, Aline, é um programa realmente novo, né? Um programa que não existe hoje no mercado. É um programa que a gente pensou ele com muito carinho aqui, é algo que eu, Fabrício, os executivos aqui da empresa, quando nós estávamos aí, né, sentado ainda na universidade, gostaríamos de ter tido essa oportunidade, né? E o que eu queria reforçar aqui é o seguinte, é muito difícil, né, na idade de todos vocês aí, a gente viveu isso, é muito difícil saber o que o futuro nos reserva, né? Tanto do ponto de vista de oportunidade de trabalho, do ponto de vista de carreira, de sucesso mesmo profissional e etc, né? E dito isso, ter a oportunidade de trabalhar num setor que realmente é o setor mais competitivo do Brasil, né, que é o agronegócio. Hoje responde aí a 1/4, 1/3 do PIB do Brasil. Só para vocês saberem, a projeção é crescer quase 10% agora em 2023. Mesmo com crise, com tudo, né, falando em recessão, isso não acontece no setor agro, tá? A crise que eu costumo dizer que tem no agronegócio é uma crise de mão de obra qualificada, né? Falta bons profissionais nesse setor. Além de um setor gigantesco, né, que é o agronegócio, trabalhar com o que já foi dito aqui, né? Tecnologia, inovação e finanças, principalmente, que aí é o que me toca aqui também bastante,
é outra coisa. Por quê? Como a gente não sabe o que vai ser do futuro, nada melhor do que estar inserido, né, e trabalhando numa empresa que permeia todos esses mundos, né? Permeia a questão de tecnologia, inovação, agro e a parte de finanças. Por quê? Isso vai dar uma bagagem para qualquer um, né, que trabalha numa empresa como a Tribe, de lá na frente escolher qual caminho trilhar, né? Pode ser, inclusive, migrando de áreas dentro da própria empresa. Como o Fabrício acabou de mencionar, existe sim uma oportunidade de, inclusive, ser expatriado no futuro, né? Poder trabalhar em outro país, poder trabalhar fora. E mesmo que, no pior dos cenários, né, que não dê certo trabalhar aqui, existe um mundo de oportunidades aí de portas que vão se abrir com a expertise, né, desses 4 mundos aí que a gente comentou, que eventualmente quem tiver a oportunidade de trabalhar com a gente vai poder usufruir, né. Bom, dito isso, tá, e aí voltando um pouquinho, Aline, já direto para responder a sua pergunta, esse programa, né, de estágio, ele conta hoje com 6 vagas, só que a gente está disposto a trazer mais pessoas, né, se a gente tiver candidatos aqui, né, se a gente ficar na dúvida, eu costumo dizer, se a gente ficar na dúvida entre o 7º e o 8º candidato ali, vai acabar, né, a gente vai acabar trazendo mais gente do que as vagas inicialmente propostas, tá? Porque Não a gente vamos quer perder talentos para o pessoas mercado, boas né? aqui. Exatamente. A gente quer pessoas boas aqui trabalhando com a gente, tá? Com relação à vivência internacional, acho que muito já foi dito, tá? A Jaque já comentou que desde o primeiro dia tem a parte da vivência. Uma coisa que eu queria reforçar, apesar da língua da Tribe, né, ser o inglês, igual o Fabrício comentou, e todas as reuniões serem em inglês, a gente não está colocando como um pré-requisito nesse programa de estágio a pessoa já ser fluente em inglês, né, ou ter inglês avançado, inclusive. Vai fazer parte do programa, como a Jaque comentou, a Tribe vai pagar um curso de inglês, né, para as pessoas se desenvolverem, isso qualquer nível de inglês que a pessoa tenha, e obviamente nada melhor que a prática, né, pessoal? Todo dia aqui entrando, participando de reuniões, né, e conversando, interagindo, acho que esse é o caminho aqui que a gente tem, né, para trilhar. E um último comentário, Aline, para fechar aqui esse contexto, né? O programa de estágio que a gente está abrindo agora, com relação à quantidade de vagas e relação a quem vai continuar conosco, eu acho que o melhor exemplo, talvez que eu possa trazer aqui, é que há menos de um ano atrás, a Tribe ela tinha cerca de 30 funcionários, talvez até menos. Tá? Acho que a Jaque tem esses números melhores aí para nos oferecer. Hoje a empresa já ultrapassou os 100 funcionários, né? E é uma empresa que vai continuar crescendo. Então, é uma empresa ainda que, em número de pessoas, não é muito grande, né? Diferente de um grande banco, por exemplo, ou uma grande multinacional que você chega a ter 50 mil, 80 mil funcionários. Aqui a gente está falando ainda de uma empresa de 100, crescendo exponencialmente, ou seja, chances de efetivação e de continuar na empresa, se, obviamente, a pessoa gostar, né? Porque o estágio ele é um namoro, aí é uma via de mão dupla, né? Não basta a empresa gostar do estagiário, o estagiário também tem que querer, depois de formado, seguir carreira na empresa, mas chances e oportunidades tem, né? Porque a gente está crescendo em uma constante, e a exposição também que essa pessoa vai ter, né? Com pessoas como o Fabrício, por exemplo, né? Ter uma exposição direta, que foi sua última pergunta, né? O Fabrício vive aqui no Brasil também, né? Ele está aqui direto. A exposição com ele é super constante, né? Ele é super acessível, assim como outros executivos da empresa, né? E isso também é uma coisa muito legal, porque é muito difícil numa empresa grande você ter acesso ali ao gerente de uma área, por exemplo, ao superintendente de uma área. Diretor da empresa e presidente, esquece. Você só vai ver o cara em foto do valor econômico, né? Aqui não, aqui tem a chance de estar ali no dia a dia mesmo, discutindo, participando de reunião, aprendendo. E eu acho que no final do dia, né, traduzindo aqui tudo isso que eu estou falando, isso se traduz em curva de aprendizado, e uma curva de aprendizado, né, que vai gerar oportunidades de carreira e de sucesso profissional aonde quer que os estagiários estejam, né? Pode ser aqui conosco, pode ser em outras áreas da empresa, diferente daqueles começarem, ou até mesmo alavancar a carreira, fazer um bom trabalho aqui e depois ir trabalhar em outro lugar. Então, eu acho que o resumo do programa é esse. Muito bem, muito obrigada
Pessoal, a gente está começando a finalizar o processo, mais uns minutinhos a gente termina com o nosso encontro, mas eu quero aproveitar e já fazer algumas perguntas aí, Luiz, aproveitar que você está na tela e já responder para a gente, que você falou sobre o inglês, que é super importante, a gente já falou que é um programa que vai precisar, mas não é um pré-requisito, então se você for um excelente candidato e ainda não tiver esse inglês, a gente ajuda você a desenvolver, tá bom? Luiz, qualquer curso pode estagiar. Conta para a gente também sobre o modelo de trabalho. Ele é presencial, ele é híbrido, ele é remoto? Como que funciona? Praticamente qualquer curso pode estagiar, tá, Aline? A gente não está fazendo distinção da formação em si, né? O modelo de trabalho ele é híbrido, tá? A gente entende que dependendo de onde o aluno estiver fazendo universidade, tá? A gente não tem restrição se ele está em São Paulo ou se ele está no norte do país ou no sul, tá? Tem um candidato Obviamente aqui que em Manaus. exatamente. Um candidato em Manaus, por exemplo, obviamente ele vai ter uma carga horária muito maior remoto, né? Fazendo home office. Mas existem algumas reuniões, alguns momentos que a gente acaba se reunindo em São Paulo, tá? É onde o Fabrício comentou que a gente tem a oportunidade, inclusive, de receber os gringos, né? É super legal isso também, levar eles para almoçar, levar eles para conhecer alguma coisa e estar ali trabalhando com eles no dia a dia, tá? Obviamente, uma pessoa, por exemplo, que mora em São Paulo, onde a gente tem escritório, se esse estagiário quiser ir no escritório todo dia, também super à vontade, né? Depois desse período, né, com algumas interações híbridas, como eu comentei, né, presenciais e remotas, a parte do estágio internacional, mesmo da Vencilha Nacional, a ideia é que esses estagiários passem um período nos Estados Unidos, tá? A gente tem escritório em Boston, como o Fabrício mencionou, mas a gente também tem escritório em Minneapolis, talvez, enfim, transitar ali entre os dois. A única coisa que eu já queria deixar aqui um aviso aí para o pessoal, né? É que lá faz muito frio, gente. A ideia é que o pessoal vá para lá, né? No final do ano, agora no final de 2023. O Fabrício pode comentar aí, mas as temperaturas lá chegam a menos 15, menos 20 graus abaixo de zero, né? Mas é legal, é uma oportunidade para quem não conhece neve ainda, além de poder colocar no currículo, né, que trabalhou fora, vai ter a oportunidade de conhecer a neve também, tá? Muito Bom, bom pegar esse calor de São Paulo que está a 27 graus. Fabrício, você ia falar alguma coisa? Desculpa. acho que o Luiz não animou muita gente agora, não. Fiquei preocupado. Tem que entrar no programa de estágio e comprar blusa. Esse é o primeiro objetivo. Não, brincadeiras à parte, é super diferente, vamos dizer assim, né? Primeira vez que a gente encara isso. Primeira neve, aliás, chegou ontem e é incrível como você vê aquele monte de gente na rua com a língua do lado de fora. É engraçado. Mas é isso aí, gente. Vai ser um período de muito frio mesmo. Vamos lá, Aline, desculpa. Imagina. E aí eu vou puxar a Fabi, a Jaque de novo para falar para a gente, porque estão perguntando ainda estão perguntando sobre o programa. Estão perguntando sobre limite de idade, a gente já falou sobre limite de cursos. Eu quero só fazer um adendo de cursos, tá, pessoal? Que acho que isso é importante. Não tem restrição nenhuma de curso, mas a sua faculdade precisa assinar o contrato de estágio. Então, você só pode estagiar se você tiver uma graduação, né, numa graduação ou bacharel ou licenciatura. Até tecnológico a gente aceita, mas se for pós-graduação, se for mestrado, para o programa de estágio ainda não é o momento. Então, precisa estar numa graduação. Além disso, precisa ter o tempo aí de fazer estágio, pelo menos um ano e meio para poder estagiar. É isso mesmo, Jaque? Isso mesmo, não tem limite de idade, não tem nenhum impedimento nesse sentido, mas você precisa estar cursando, né? Então, um curso superior que também, como você falou, assine, concorde com o estágio, tá? Então, não tem nenhuma restrição. Para a gente é mais importante, como eu falei, a capacidade de aprender, de pegar o que você recebeu, aplicar curiosidade, você ser esforçado, você tirar proveito. Eu acho que o que a gente quer é que vocês perguntem, que vocês peçam ajuda, o que a gente quer é aquele estagiário interessado. Isso é mais importante para nós, Aline. Muito bem. Pessoal, a gente está
encerrando. Eu peguei todas as perguntas, já estou aqui chegando, se não tem ninguém, tá todo mundo apaixonado, gente, pela Thrive. A gente vai ter um problema aí. Problema bom, vai ter que abrir um monte de programa. Aline, acho que um ponto legal de falar é que, assim, né, hoje nós temos 6 vagas já confirmadas, mas não quer dizer que a gente não possa abrir outras. Então, eu acho que, se você tem vontade, aplique, né, se inscreva e, enfim, a gente quer... Esse é um problema bom, a gente quer ter, né, muitos candidatos bons e aí poder realmente discutir aqui, né, se a gente cresce o programa. E é um programa que a gente quer manter também, né? Então, pretendemos ter outras edições também. Perfeito. Vou falar de algumas coisas boas também, tá? Que aqui estão perguntando, ó. Peguem caneta e já comecem a anotar aí. Próximos passos. Então, vamos falar do cronograma, então, desse encontro. Então, a gente fez o nosso encontro aqui, essa live, que já a gente encerra. Próxima etapa. As inscrições estão abertas, então se inscrevam. Deixei aqui o QR Code para quem estiver acompanhando do celular, do computador, vocês podem pegar. E a Letícia acabou de compartilhar também o link. Então, se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, que ainda dá tempo. As inscrições vão aí até o final da próxima semana. Então, dá tempo de você se inscrever, mas não deixa para a última hora, tá bom? Próximas etapas. Tem teste, até para a gente poder conhecer um pouquinho do seu nível de inglês, de raciocínio. Então, vocês têm um teste para preencher. Na sequência, a gente vai fazer um ranking, até para poder entender as pessoas aí que estão mais próximas das áreas de negócio que estamos trabalhando, que estão realmente na formação que a gente precisa. E o nosso primeiro encontro de dinâmica de grupo, que vai ser bem parecido com o que a gente está fazendo aqui, mas aí a gente vai poder conhecer um pouco mais vocês vão poder falar um pouco mais. São 3 dias de encontro, tá? Anotem aí na agenda. Dia 23 de janeiro, dia 24 de janeiro, feriado em São Paulo, então a gente dá uma pausa e a gente volta dia 26 de janeiro. Então, são 3 dias em horários certos. Então, a gente pegou um horário da manhã, um horário da tarde. Quem evoluir para essa etapa, a gente manda o convite para vocês poderem se organizar, tá bom? Sendo aprovado na etapa de grupo, aí sim a gente vai para a última etapa do negócio, que é um painel onde a gente já vai conhecer os gestores das áreas, a gente vai ter um pouco mais de proximidade aí com o time, que serão nos dias 27/1, 30/1 e 31/1. Fechado? Pessoal, sobre as agendas, vamos lá. Todas as etapas são eliminatórias a partir da inscrição. Então, fez a inscrição, você já está passando pelo processo, ele pode ser eliminatório desde a primeira inscrição, tá bom? E aí, conforme vocês forem evoluindo, a Universa convida vocês por e-mail. É sempre por e-mail por onde a gente convida. Eu sei, tem dia fechado? São dias fechados. É muito difícil? É muito difícil. A agenda é uma loucura. Mas pensem, se a agenda de vocês é uma loucura, imagina dos gestores para a gente poder tirar eles daí 4 horas para poder conhecer vocês. Então, eu peço para que vocês se organizem para essas datas para a gente poder conhecer todos vocês e a gente encerrar o programa. As datas estão fechadas? Estão fechadas. Pode ter mudança? Pode ter mudança. É tudo muito ágil e tudo pode acontecer ao mesmo tempo. A gente estava falando hoje um pouquinho mais cedo no nosso encontro sobre inovação, sobre tecnologia, e são áreas que se movem conforme a música vai tocando. Certo? Vi aqui os horários. Sandro, a gente ainda não tem os horários certos das dinâmicas. Como eu disse, vai ser sempre um horário no período da manhã e sempre um horário no período da tarde. Que aí sempre a gente vai conseguir pegar o time que não puder de manhã e o time que não puder de tarde. Fechado? Todas as etapas, 100% das etapas são online. Tá? Então, a gente sempre vai se conhecer até o início do estágio, até o primeiro dia presencial. Fora isso, tudo online, tá bom?
tudo a gente combina por e-mail, então fiquem ligados no e-mail de vocês, tá bom? Onde a gente mandou todos os convites para vocês se inscreverem, são no nome aí da Universa que a gente vai falando. Fechado? Pessoal, respeitando o nosso horário, a gente está finalizando. Eu quero imensamente agradecer o tempo, a disponibilidade de cada um de vocês. Essa live está sendo gravada, então a gente vai compartilhar aí nas redes sociais durante os dias que se passam. Então, caso fique alguma dúvida, não lembro o nome de alguém ou não lembro alguma coisa que falaram, entra na live de novo, assiste de novo, compartilha com seus amigos para a gente poder alcançar aí o maior número de pessoas e não ter dúvida nenhuma do processo. Fechado? Vou só passar a palavra para o Fabrício, para o Fábio e para a Jaque, para finalizar o processo, para poder encerrar e agradecer aí com o time. Bom, perfeito. Acho que eu posso tomar a frente aqui rapidamente. Gente, muito legal essa live, fiquei super animado, tá? Realmente, é claro que eu sou enviesado, mas é uma empresa incrível de se trabalhar, tá? A gente recebe feedbacks muito legais de quem está dentro, de quem sai, de investidores. Realmente a gente está num momento super especial e quem tiver, né, o misto de sorte e competência também de conseguir entrar, sempre são as duas coisas juntas na vida, não tem jeito. Vai ser super legal, tá? Uma dica, vamos dizer assim, para as fases finais, porque eu sei que as fases iniciais elas são menos, vamos dizer, tem menos flexibilidade, mas para as fases finais, estuda sobre o setor, procura entender o que a gente está fazendo. Isso é super, super, super valioso. A gente definitivamente quer perguntas boas, a gente não quer que vocês entrem na entrevista sabendo como resolver todos os problemas nossos, mas definitivamente mostrando interesse no que a gente está fazendo. Mais importante é a gente ter realmente a clara sensação de que existe um interesse genuíno na Thrive e não só no emprego. Tá? Eu acho que isso para a gente é super importante. Jaque. Bom, Fabrício, só complementando, eu acho que eu queria reforçar que a gente está muito feliz de ver vocês. A gente começou a pensar nesse programa há 1 ano, né? A gente sonhava com todas as etapas, mas realmente ver o outro lado é muito bom. Então, obrigada pelo prestígio, espero que tenha sido interessante. Essa live tem muitas dicas importantes, então revejam, se vocês puderem, recomende para colegas, enfim. E estou torcendo boa sorte para todos, tá? Espero vê-los aí em breve. Um abração, obrigada. Luiz? Bom, só agradecer, Aline. Obrigado a todos e espero revê-los nas próximas etapas, tá? Nas dinâmicas de grupo e nas entrevistas. Boa sorte a todos. Obrigada, Aline. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Boa noite. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês e até a próxima.